Olá, mais uma vez aqui em nosso canal de estudos de psicanálise e assuntos diversos. Hoje abordando um tema, mais no campo mesmo da psicanálise, estritamente psicanalítico, obviamente, com outras possibilidades dentro da filosofia, da antropologia, da sociologia, mas enquanto psicanalista vamos a ele, que é a questão do confinamento. O confinamento, alguns fizeram uma pergunta em minhas relações pessoais, como é que, enquanto psicanalista, eu poderia estar falando sobre esse processo de confinamento em nosso país. Em primeiro lugar, nós temos a questão, quando surge lá para final de março, início de abril, essa questão de se fechar tudo, de se isolar, tudo em relação ao processo, desse micro-organismo, desse vírus que aí está, né, afetando, infectando, a vida de muitos de nós, de todos, na verdade, não infectando mas a todos, mas afetando. E um primeiro momento foi da preocupação. Como vai ser? Como funcionará? Como o governo brasileiro haverá de estar realizando esse processo? Quais as medidas, por exemplo, na segurança em relação à economia se terá, para com isso? Então houve toda uma ansiedade mesmo, em relação a isso. E depois nós temos uma questão que é o momento segundo, que é o momento do confinamento em si, que é esse momento em que nós estamos verdadeiramente, ficamos verdadeiramente, alguns ainda se encontram neste momento, mas no momento em que houve o confinamento, que muitas pessoas decidiram fazer, em que alguns governos de alguns estados brasileiros decidiram verdadeiramente fechar as portas, de diversos estabelecimentos comerciais, de fazer rodízio em suas cidades. E aí houve essa questão da privação, houve a questão de como se nós fôssemos colocados enquanto aquela criança que sente o ato de uma punição. E em que sentido essa punição? No sentido de, olha, você fez errado, agora você vai para o seu quarto, ou então você vai para a sala do diretor da escola que vai te encaminhar para a sala do castigo. Dá essa impressão de que nós fomos punidos e que nós estamos sendo punidos no sentido do nosso direito de ir e vir. Nós não estamos mais podendo ir e vir. Então isso faz com que nós tenhamos essa percepção, e isso promove uma ansiedade, porque é a privação. Eu não posso mais ir e vir, a não ser em momentos específicos para questões muito essenciais, como ida a banco, como ida a supermercado, como ida a um hortifruti, e não posso visitar parentes, tenho de evitar isso, e isso promove uma causa de ansiedade grande naquele que assim o faz. Logo, é muito preciso que nós estejamos cada vez mais voltados a pensar que neste momento de confinamento é um momento de nós estarmos mais solidários dentro de casa, buscando colocar nossa criatividade para fora, buscando escrever mais, buscando pensar sobre os filmes que se assiste, pensando atividades que nós não teríamos como fazer enquanto trabalhando lá fora, e aqueles que possivelmente podem trabalhar em casa, no home office, realizar outras atividades que não lhe seria possível realizar enquanto tendo de se deslocar para o trabalho. Isso faz com que a medida de tempo, haja um ganho de tempo no lar, porque não há o deslocamento para se ir trabalhar. Isso ajuda. Não ajuda, por exemplo, consumir álcool em excesso, porque o álcool, ele
ao mesmo tempo que ele dá uma euforia inicial, depois ele dá uma baixa, né? Ele é depressor. E vigiar a questão do sono, né? Pessoas que estão no confinamento trocando o dia, né? Pela noite, né? E neste terceiro momento, o que nós temos visto é o terceiro momento do cansaço do confinamento. Há um cansaço de se estar confinado, há um cansaço em se estar verdadeiramente trancafiados, como que presos, como que sem liberdade, sem a nossa possibilidade do ir e vir, e isso causa realmente diversos fatores que se tem de pensar, né? Será que se sair demais eu posso vir a colocar a minha vida em risco e a vida dos outros em risco, ainda que tomando as medidas cautelares, né? Como o uso de máscaras, o uso, né, do vidro do álcool gel para se passar nas mãos, quando se estiver na rua, em qualquer momento, após ir a um caixa eletrônico, após a saída de um supermercado. Mesmo tomando essas medidas, eu estou colocando a minha vida em risco e a do outro também, né? E aí tem até um texto que eu reproduzi, né, e via rede social WhatsApp, passei para contatos meus, também tem no Facebook algo em relação ao isolamento social, né, de não ser uma medida de governo comunista, mas sim ser uma medida que tem um pensar científico sobre, que é a questão da redução da velocidade de contágio, e havendo a redução da velocidade de contágio, haver aí um não colapso, né, que o nosso sistema de saúde público brasileiro está colapsado há muito tempo, mas não haver esse colapso na instituição privada nem na instituição pública, a ponto de não se dar conta de atender a demanda de diversas pessoas que estarão infectadas. E, por um lado, né, nesse pensar científico, não é um lado de nós pensarmos que estamos então com as nossas vidas sendo marionetes daqueles governantes que assim querem que nós fiquemos. Não é esse o propósito, né, dessa medida de isolamento social. E chega um momento em que o governo passa a ter essa questão de liberar, né, de abrir, e aqui na cidade de Campos dos Goytacazes, né, o prefeito colocou essa possibilidade com os cuidados devidos, mas por outro lado se pensa na possibilidade de uma segunda onda, onde mais pessoas diante dessa abertura haverão de ser infectadas. E aí entra uma outra questão, por isso que eu disse no início do vídeo que haveria as questões de sociologia, de filosofia, de antropologia, de economia inseridas nisso. Por quê? Primeiro, o comportamento humano de ter cerceado, né, ainda que não por um governo, mas por um vírus que diz autoritariamente, né, você não pode sair de casa, senão eu posso te infectar. E aí a pessoa fica com aquele medo, mas a pessoa ao mesmo tempo precisa trabalhar. E eu não estou falando aqui de pessoas como eu, por exemplo, que posso fazer atendimentos online e posso trabalhar em casa. Eu não estou falando de pessoas que outros profissionais liberais, que, né, assim chamados, que podem trabalhar em casa. Eu estou falando daquela pessoa que só tem por sustento o, por exemplo, sair para vender salgadinhos nas ruas. E as pessoas não têm um aparelho celular com a internet, ela vive em uma região de periferia, onde ela não tem essa possibilidade, ela não aprendeu e o sustento dela é este, né? E somente o auxílio emergencial de R$ 600, que sim, ajuda essa pessoa, mas consegue abarcar todas as despesas que essa pessoa tem?
Então, se fizesse como na Espanha, né, até na revista Nature tem a notícia sobre isso, né, a questão da testagem da renda básica universal, onde eles ganham lá, são cerca de $1.105, né, a renda básica universal, quer dizer, $1.105 aqui seriam mais de R$ 5.000. Então, para uma renda básica, o economista Ladislau Lobor disse que, num cálculo que ele fez, diante de uma possibilidade mensal de uma renda, né, total do lucro do mundo de 67 trilhões de dólares, e cada família, até 4 pessoas, poderiam estar recebendo cerca aí de R$ 15.000, né? É uma experiência que é preciso ser pensada neste momento, porque sim, né, nós temos 1% da população mundial arquimilionária, né, e tantas outras passando fome. Então o problema da fome pode sim ser resolvido com uma distribuição de renda. E aí pode se perguntar, mas qual o mérito dessa pessoa para ganhar um valor exorbitante assim né, de R$ 15.000, né, ao mês? O valor dela ser um ser humano, de ser uma vida, e que tem outras vidas, né, e junto a ela, mesmo se não tiver, é uma vida, né, e vida tem preço. Esse é um pensamento, né, que é necessário ter. Todos os economistas, sejam da esquerda, sejam mais voltados à direita, colocam que é preciso haver uma renda básica universal, porque obviamente com o avançar dos processos de automação, com os processos da inteligência artificial, não se terá emprego. E esta é uma preocupação que vai gerar e pode gerar sérios e graves problemas à economia. E os governantes precisam estar pensando nisso. Sei que aqui o assunto é mais voltado ao campo psicanalítico, mas nós não podemos fugir também desse outro debate, dessa outra discussão, né? Que é o campo econômico, e o que isso afeta também no psiquismo destas pessoas, promovendo mais estresse, promovendo mais agressões verbais, promovendo dificuldades na relação, né, dos seres humanos enquanto seres sociais que nós somos, né? Há uma dificuldade, há o olhar, né, de raiva daquele que tem menos para com aquele que tem mais. Há o olhar de desprezo daquele que tem mais para com aquele que tem menos. Há o olhar de piedade daquele que tem mais para com aquele que tem menos. Há o olhar, né, de tristeza, de pesar daquele que tem menos, olhando aquele que tem mais e que não realiza algum ato para auxiliar. A questão do mais forte auxiliando o mais fraco. É este o quesito, é esta questão que nós temos de estar pensando, refletindo, e nós não podemos buscar manter o nosso pensamento numa estrutura em que devemos louvar aqueles que se encontram nas hierarquias do poder, e sim que possa haver um nivelamento no sentido de que as necessidades básicas de todos os seres humanos de uma nação possam ser atendidas. Eu não estou falando aqui de teorias comunistas, teorias liberais, não. Eu estou falando da preocupação que é própria do ser humano. Quanto às teorias, né, diversas, todas elas parecem-nos muito boas, mas, entretanto, a ação real, né, a produção desse conhecimento no campo da realidade é que parece fugir quando aplicado. E é aí que essas teorias começam a mostrar determinadas falhas e que precisam ser pensadas, repensadas
para que sejam bem conduzidas. É preciso avaliar, né, toda a estrutura de um povo em sua cultura, em seus processos econômicos, o que esse país tem de mais riqueza e o que é possível estar fazendo para o auxílio, para a realização, né, do crescimento econômico de um povo, de um país, de uma nação. E é isso, o confinamento ele gera esse estado, né, que inicialmente gerou a preocupação, depois a ansiedade em si mesma e depois esse cansaço que está geral, ao mesmo tempo que gera uma preocupação se vai haver uma possibilidade de termos maior número de infectados e assim, de repente, ter que se fechar novamente a tudo, como em alguns outros estados ocorreu, e a preocupação em relação às questões econômicas, já que muitos empresários decretaram falência e outros estão lutando para sobreviver, mas também nós temos aí um número de desemprego cada vez mais aumentando, o que gera nova preocupação, que gera também níveis de estresse, níveis de ansiedade maiores e temos pouco de serviço, né, disponível na realidade no campo da psicologia, no campo da psicanálise, para o atendimento a essa demanda. Porque os profissionais como eu recebemos para os atendimentos e mesmo que façamos de uma forma social, muitos não podem pagar e muitos também que trabalham somente com a clínica não têm condições de ofertar gratuitamente seus serviços, porque estão ali deixando também de ter a sua fonte de renda. Então é preciso de pensar que há sim muitos sites, né, que oferecem atendimentos, uma audição aí de 20 minutos para as pessoas, mas e pessoas que não têm acesso à rede? Ou que mal sabem usar um aparelho celular, quanto mais o uso de uma rede social. Temos de pensar sim que há pessoas que não conseguem ter um acesso à internet como nós temos. E o que fazer com essas pessoas em nível psicológico, em nível sociológico, em nível econômico? Fica aqui, né, este questionamento, ficam aqui estas perguntas e este esclarecimento sobre os processos de confinamento, né, na minha visão de psicanalista, e também essas reflexões, né, sobre as questões econômicas do nosso país. Fiquem bem.